Olá, professor. Olá, professora. Bem-vindos novamente ao Revide, a esse curso sobre o revisionismo ideológico. A gente está aí no módulo 2, a Bíblia e o Mercado, e hoje a gente chega à sexta aula desse curso. Pessoal, em primeiro lugar, eu gostaria de pontuar que nem esse curso, nem esse módulo, nem mesmo essa aula, ela tem por objetivo contar a história das direitas, das suas ideias, dos seus movimentos ao longo do tempo e do espaço. Essa temática, ela é bastante complexa e ela demandaria um curso específico para isso. No nosso caso, o interesse aqui é compreender alguns aspectos, algumas características das direitas contemporâneas, porque parte dessas direitas, elas levantaram a bandeira do revisionismo ideológico, elas demonstraram interesse pelos assuntos históricos, por debater assuntos históricos na esfera pública. Então, é preciso identificar essas características para compreender o revisionismo. Fica difícil entender esse fenômeno sem abordar algumas características da direita. E dois pesquisadores, o Brugnago e a Chaya, eles defendem que essa polarização que está ocorrendo no Brasil desde 2014, ela foi assimétrica. Isso quer dizer o quê? Que a direita e a esquerda se polarizaram de formas diferentes. E a direita, que é o que nos interessa aqui, ela se polarizou em torno de ideias radicais. As direitas, ou a direita radical, as facetas da direita radical, elas conseguiram atrair muito ou dominar as ideias da direita nessa polarização que a gente está vivenciando. E as ciências humanas, elas se deram conta dessa desenvoltura que a direita teve nos últimos tempos e passaram a estudar esse fenômeno. E o Odilon Caldeira Neto, que é um historiador lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, ele mapeou a literatura e ele identificou algumas expressões que foram utilizadas para caracterizar esse fenômeno. E ele fez essa listinha que está aqui. O maré conservadora, autoritarismo, bolsonarismo, neofascismo, novas direitas, extrema direita, direita radical, neoliberalismo, democracia liberal, populismo. Todos esses termos, todas essas expressões, elas foram mobilizadas para tentar caracterizar esse fenômeno aí de radicalização das direitas aqui no Brasil. Nesse curso, a gente vai utilizar, para se referir a esse fenômeno, a expressão atual configuração das direitas. E por que a gente vai dar preferência para esse termo? Porque a gente precisa lembrar de uma coisa que o Bobbio diz a respeito disso. Ele fala que esquerda e direita são categorias de grande maleabilidade, ou seja, elas conseguem abarcar uma grande ou quase que a totalidade de posicionamentos políticos que existem em uma determinada sociedade. Então, quando eu uso a palavra direita, eu estou ali conseguindo pelo menos pegar metade do espectro político. É a metade que se posiciona contra a igualdade e contra os projetos de retificação social, tá? Mas a gente vai utilizar o termo direita no plural. Então a gente não vai falar direita, a gente vai falar direitas, ou seja, a atual configuração das direitas. Por quê? Porque o Norberto Bobbio, ele ainda vai falar pra gente que a melhor metáfora espacial para o espectro político é a de uma linha, né? E nessa linha é possível marcar diversos pontos que representam a diversidade de posicionamentos à esquerda ou à direita. Ou seja, existem vários posicionamentos de esquerda e existem vários posicionamentos de direita. Então, quando a gente olha para o espectro político da direita, a gente precisa entender que ali podem ter diversos posicionamentos que até mesmo são conflitantes entre si, que a direita não forma um bloco monolítico conjugado e que tem uma direção só que ela pretende seguir.
Mas aí por que a gente vai utilizar então a atual configuração? Por que a gente não usa novas direitas? Porque, gente, essa questão da novidade das direitas, ela está sendo tema de muitos debates e não há consenso na literatura a respeito disso. O Luiz Miguel, por exemplo, ele fala em reemergência da direita à esfera pública, mas ele lembra que a gente tem que tomar cuidado quando a gente usa algum termo, alguma expressão nesse sentido, porque dá a impressão que as direitas elas estavam afastadas da cena pública, da cena política, e não é bem assim. As direitas elas nunca tiveram ausentes do processo político do nosso país. Já o Salles, ele problematiza se essa nova direita ela não seria uma direita que colocou, a metáfora dele foi muito boa, né? Não colocou o Wi-Fi e passou a difundir as ideias que ela sempre teve, ou seja, uma direita muito antiga, que defendia umas ideias muito antigas, mas que agora com o Wi-Fi conseguiu difundir essas ideias que estavam afastadas da esfera pública, ou que não eram muito comentadas. E a Vera Cepeda, por sua vez, ela fala que para saber o que há de novo nas direitas, seria preciso um estudo, ou vários estudos, que se dedicassem a 3 coisas. Primeiro, delimitar as fronteiras ideológicas da direita. Segundo, os limites temporais e a sua ocorrência no espaço. Só assim a gente poderia diferenciar uma velha direita de uma nova direita em questão de ideias e questão também de limites temporais. Por fim, o Fernandes e o Messenberg, eles apontam que a insistência no adjetivo novo revela uma própria falha das ciências humanas que conhecem, que estudam pouco as direitas. E eles falam assim, então as direitas estavam meio que esquecidas pelas ciências humanas. Quando elas voltam com força no cenário público, os cientistas sociais se debruçam sobre esse fenômeno, e acabam querendo insinuar não, mas isso acaba parecendo uma novidade muito mais porque não estava no debate do que por não existir de fato, ok? Então por esses motivos a gente prefere utilizar a expressão a atual configuração das direitas. Essa aula então ela foi justamente para contemplar esse aspecto, como chamar esse fenômeno de grande desenvoltura que as direitas estão tendo aqui no Brasil. Como pelas razões pelas quais eu já apontei, nesse curso a gente utiliza a atual configuração das direitas. E na próxima aula a gente vai começar a compreender quais características que compõem essa configuração, ou o que configura a direita no Brasil atualmente. Se você tem interesse nisso, não deixe de assistir às próximas aulas. Conto com vocês. Até mais, professores.